Olá, corujas do Palavras Cruzadas. Deu para ver que nada de parque hoje, nada de distração possível, porque o livro que eu vou falar é tão denso, é tão forte e eu preciso tanto que você preste atenção que eu vim parar aqui, num fundo branco, num lugar fechado. É com muita alegria que eu falo mais uma vez de uma escritora que é jornalista, é colega de profissão e que eu babo por ela. Eu tenho um apreço assim profissional por ela incrível, que é a Daniela Arbex. Todo dia, a mesma noite. A história não contada da Boate Kiss. Acabou de sair, saiu há pouco tempo. E eu precisava ler. Eu já falei de um outro livro dela, que é o Holocausto Brasileiro, que é um best-seller, assim, já está na 5ª edição. E ela conseguiu trazer à tona uma história que aconteceu no Brasil, num manicômio aqui no Brasil, que morreram milhares de pessoas. Vale a pena ver, dá uma olhada nesse post. A história da Kiss você sabe, se você não é um alienígena, você sabe o que aconteceu na Kiss. 242 jovens morreram na noite de 27 de janeiro de 2013 na Kiss e isso é um número, mas isso não é uma história. E ela trouxe essa história. É um negócio tão forte o que ela conseguiu fazer, porque a narrativa dela é quase como se você estivesse assistindo um filme de fato do que aconteceu, contando as histórias das pessoas que estão por trás, dos pais, de como receberam, do como correram, do que estavam fazendo, e aí trazendo para o nosso conhecimento a história desses jovens, de muitos dos que morreram e de muitos daqueles que também sobreviveram, porque graças a Deus teve gente que sobreviveu a essa tragédia. E a Daniela fez uma pesquisa, mais uma vez, assim, muito a fundo e com muita delicadeza para dar voz a essas pessoas. É uma história que não pode ser esquecida e a gente está deixando passar porque parece que está lá longe. Mas eu espero, de fato, que como aconteceu comigo, que para uma página lá, pela página X, eu precisava de um limpador, sabe assim, de vidro, porque eu chorava tanto, e não foi necessariamente numa história de alguma morte de alguém, foi na solidariedade da coisa. Você fica tão tomado, mas daí pra frente eu chorei com tudo, foi difícil. E eu te digo que eu li numa tarde esse livro, porque você vai sendo tomado com o que ela conseguiu narrar. É inacreditável. Então, se você tem curiosidade para saber o que aconteceu naquela noite, e é importante saber o que aconteceu naquela noite, porque acontece com qualquer um de nós. É o descaso, é a ganância, a falta de boa atuação profissional por parte de diversos setores públicos, mas aí tem um outro lado, é o lado das pessoas que aparecem do nada para ajudar, é o lado das pessoas que se transformam em heróis, mesmo sem querer, e digo para vocês, essas pessoas, esses heróis, pagam um preço por conta disso, pagam por um preço de nunca mais conseguir tirar aquelas memórias da cabeça, por isso que é muito feliz, apesar de ser muito triste, né, o título, Todo Dia, a Mesma Noite. Mas eu quero que vocês conheçam essas pessoas. Tem um certo momento onde uma das moças que está ali, né, junto aos corpos, que já eram muitos, né, que foram retirados, vê que tem 134 ligações de uma mãe para aquele telefone. A Liliane, por exemplo, ela estava limpando os rostos das pessoas, desses jovens. Com um pano molhado, enfermeiras e médicas voluntárias limparam o rosto coberto por fuligem das meninas. A intenção era melhorar seu aspecto na tentativa de facilitar a identificação e não chocar ainda mais os familiares que esperavam lá fora para saber se a filha, o irmão, a noiva ou o marido estaria na lista de mortos. Eu tô aqui na página 100, até aí já aconteceu muita coisa. Você já viu como é que o cara do SAMU foi acordado para poder ir correndo para um incêndio sem precedentes. E aí, nesse ponto aqui, muitos dos jovens já estão colocados num ginásio que recebeu todos os corpos para identificação dos pais. E aí você vê o pior do ser humano, né? É um idiota que está lá e resolve tirar foto. Sabe essa mania insuportável? Pessoa que vai em velório e saca foto para fazer selfie. Essa Liliane ouviu o barulho do flash, partiu para cima do cara. É uma coisa assim de... Como pode, né? E ela ali tentando ajudar, limpar, resguardar aqueles jovens e vem um imbecil e ainda tenta sacar uma foto. Isso para não piorar, porque aí olha só o que aconteceu. Ignorando a dor de todas aquelas pessoas, autoridades e suas comitivas tiveram acesso ao ginásio liberado antes da entrada dos pais. Sabe aquela coisa política? Preciso fazer presente, fazer que, né, eu tive alguma participação naquilo ali. Eles foram antes dos pais. E nem todos mantiveram uma postura respeitosa diante dos cadáveres. Várias fotos começaram a ser feitas, levando a capitã da brigada, Liliane, a dar voz de prisão por 4 vezes. Aí vira.
E você vai num fluxo de sentimentos, porque hora você está extremamente emocionado e hora você fica com muita raiva. Quando você vê essa comitiva de político indo lá e gente tirando foto, né? E tendo acesso antes dos pais, os pais lá de fora tendo que esperar porque os políticos estavam chegando. Isso é uma coisa horrorosa. Mas aí vem isso. Quando a comitiva deixou o ginásio, um homem fardado se apresentou à capitã da brigada. Tratando-se de um superior hierárquico, Liliane se colocou em posição de sentido, mas foi liberada por ele. Prazer, major, eu sou a Liliane, a capitã da Brigada Militar. O senhor gostaria de assumir os trabalhos aqui? De forma nenhuma. Eu vim aqui para te obedecer. A técnica és tu. Do que tu precisas nesse momento? Perguntou o major Rodrigo de Almeida Paim. Essa enfermeira que estava limpando o rosto desses moleques, que estava cuidando desses moleques, olhou ao redor incomodada com a quantidade de copos descartáveis, de lenços de papel e materiais diversos espalhados pela quadra. Senhor, na verdade, eu preciso que limpem o lixo. O oficial do exército arregaçou as mangas, abaixou a cabeça e em seguida começou a limpar o ginásio. Viu? Tá fácil chorar nesse livro. Foi assim, enfim, por boa parte do livro, porque as histórias é isso, não é um bando de gente, não é um número, não são 242 jovens que morreram. São vidas, com histórias, com vontade, gente que estava entrando na faculdade, gente que tinha vencido não sei o quê, filhos que eram adotados, era um sonho de uma família, e eles perderam a vida por negligência. Aí a Daniela, obviamente, vai contando a história de uma forma quase cronológica, contando a história de algumas famílias específicas, e tem aquelas coisas, né? A igreja de tal que culpou os pais pelos filhos terem ido para lá. Ah, porque se fosse obediente não tinha ido, não tinha morrido. Meu Jesus amado. Depois vem a história de que se descobre que ali as pessoas morreram quase como em Auschwitz, nas câmaras de gás, porque o material que foi usado para fazer abafar o som, né, que era uma das reclamações que se tinha contra essa boate, que era muito barulho, era tão de segunda categoria e não podia ser usado em um lugar como esse, que quando ele pegou fogo, virou cianeto. Cianeto é um dos venenos mais fortes que se tem notícia. Então, esses moleques morreram de cianeto. Foram intoxicados, em grande maioria, tanto que muitos deles não estavam nem de fato queimados. Enfim, não sei se eu agradeço por isso ou não. E aí ela começa a narrar as multas que aqui esteve. Por meses, anos, eles nunca tiveram uma licença totalmente correta, com tudo direitinho. Na prática, a KIS ficou aberta 41 meses e 27 dias. Nesse período, por 31 meses funcionou sem um alvará sanitário, incluindo o dia da tragédia. Por 20 meses, funcionou sem a licença de operação ambiental. Por 17 meses, funcionou sem o alvará de prevenção e proteção contra incêndio. Por 7 meses, funcionou sem o alvará de localização. Tem culpados nessa história. Olha, esse livro é uma obra jornalística, mas isso interessa para mim, que sou jornalista, para você que não é, interessa como um registro da história que você nunca teve acesso, porque na cobertura jornalística é impossível, você não consegue na correria dos fatos entrar nessa profundidade, então isso é um presente. Ah, mas eu não quero chorar, é uma desgraça. Mas não é isso, é conhecer a vida, conhecer as expectativas, entender o que está por trás daquele momento tão terrível. E vou dizer, tanta coisa bonita, tanta vida bonita, tantos caminhos que foram encerrados e outros continuaram. Mas enfim, fica aqui uma lição de um trabalho maravilhoso. Então parabéns para a Daniela Becks, mais uma vez, a quem eu admiro, assim, difícil mensurar. E eu gostaria que você desse uma oportunidade para esse livro, porque esse livro vale a sua leitura, vale o seu investimento, vale o seu conhecimento, porque não podemos esquecer, certo? E hoje, sem muita coisa, eu vou mostrar ele aqui só para registrar, porque, enfim, né, hoje não estamos para brincadeira, mas ele sempre estará presente. Muito obrigada, espero que semana que vem você esteja por aqui, trago dicas toda semana no Palavras Cruzadas, algumas emocionantes, outras hilárias, outras bem sérias, outras que talvez nem vale a pena. Por favor, confira Palavras Cruzadas, me siga aqui nas redes sociais, cadastre-se no canal para não perder nenhuma dica e leia. Se dê uma oportunidade de viajar, né, de conhecer e de se emocionar também. Até semana que vem.